O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na noite dessa quinta-feira com líderes partidários, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e selou o cachimbo da paz na relação entre poder executivo e poder legislativo. O ambiente político andava tensionado desde o final do ano passado, quando o governo encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória para derrubar a lei que tratava e que trata sobre a desoneração da folha salarial, medida que beneficia as empresas de 17 setores da economia e também prefeituras dos municípios com até 156 mil habitantes. Mas muito além desse conflito, os deputados federais e senadores também não gostaram do veto do presidente Lula a um volume de recursos da ordem de 5 bilhões e 600 milhões de reais do orçamento da União. Dinheiro que se refere a emendas parlamentares, a emendas de comissões, dinheiro que é definido pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, atendendo a pedido dos parlamentares para serem transferidos esses recursos para os municípios. E o ápice dessa confusão, Beto Almeida, foi também o veto a um dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias que disciplinava a liberação de recursos das emendas parlamentares individuais até o dia 30 de junho. A corda esticou de um lado e de outro, começou o diálogo, também veio pressão dos deputados federais e senadores. Enfim, depois de quase 2 meses de conflitos, os deputados federais, nesta reunião, saíram do encontro com o presidente Lula com boas notícias, com a sinalização de que até o dia 30 de junho deste ano, pelo menos 20 bilhões e 400 milhões de reais entre emendas parlamentares individuais e de comissão serão liberadas para os municípios. A notícia é boa para os parlamentares e também para os municípios, principalmente nas bases eleitorais que serão contempladas com esse volume de dinheiro tão expressivo. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Olha, Luzenor, é o seguinte: essa reunião, inclusive de ontem, do presidente Lula, com os líderes partidários, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, como você bem disse, serviu para selar essa paz e garantir essa tranquilidade que o governo estava procurando nessa fase inicial de retomada para valer dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional. E o que já pôde ser dito, porque essa reunião foi ontem à noite, foi um jantar no Palácio da Alvorada, e aí a gente já tem o dia começando com 2 novidades. Uma delas, o presidente Lula prometeu, Luzenor, que vai sim estar agora mais próximo do Poder Legislativo, se comprometeu a ter uma relação mais amigável, participar mais da articulação política e, logicamente, com essa maior proximidade, vai criar uma espécie de rotina de diálogo com os líderes partidários. E qual é o segundo ponto, que esse sim é interessante e pega bem ao gosto dos parlamentares? É que o governo cedeu e vai sim, Luzenor, fazer um cumprimento, na realidade, do calendário de pagamento das emendas que foi colocado lá e aprovado na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que teve como relator para este ano de 2024 o cearense Danilo Forte. Existia uma dificuldade imensa, o presidente disse que iria vetar, que não dava para selar esse compromisso de fazer a transferência desses recursos até o dia 30 de junho, mas a reunião de ontem também serviu para selar isso. Tanto que ontem mesmo já saiu numa edição extra do Diário Oficial esse cronograma de pagamento. E por que essa pressão, Zenô, dos parlamentares para que houvesse esse cronograma de pagamento com a liberação tanto das emendas individuais como das emendas de bancadas e até de restos a pagar? Porque tem a questão do calendário eleitoral. A partir de junho, ou seja, 1º de julho, o governo já não tem mais autorização de ficar liberando essas chamadas emendas por conta, essas verbas, por conta exatamente do período da campanha eleitoral. E aí ele poderia ser exatamente questionado sobre isso. Então, o que ficou acertado? Ficou acertado o seguinte, que os ministérios do presidente Lula estão autorizados a fazer as transferências, a realizar essas transferências dentro daquele calendário estipulado.
16 bilhões e 800 milhões de reais, Luciano, são de autorização para pagar as emendas individuais e mais 3 bilhões e 600 milhões de reais nas emendas de comissão, isso até junho, incluindo restos a pagar. Isso dá mais de 20 bilhões de reais. 20 bilhões e 400 milhões de reais. Dinheiro, Beto Almeida, que dá alívio nessa agenda dos deputados federais e senadores. O dinheiro vai chegar para obras e serviços nos municípios no momento em que os atuais prefeitos querem se reeleger ou então eleger os sucessores. E aí, diante de toda essa história, porque alguns dizem, jornalista Beto Almeida, tudo é na pressão, tudo é na chantagem, é preciso compreender também que os deputados federais e senadores têm esse jogo de pressão como poder de barganha para atender aos apelos, aos pedidos dos aliados nos municípios, que é justamente a liberação de recursos do orçamento da União. Do outro lado, o governo tem a caneta na mão para decidir em qual hora e qual momento liberar essa grana. Mas se o dinheiro, as verbas não chegam no momento que os deputados federais e senadores consideram mais apropriado, aí tem resposta no Congresso Nacional, que é aquela desaceleração da votação dos projetos de interesse do governo. Diante de tudo que você já nos expôs, Beto Almeida, a pauta será destravada a partir de segunda-feira no Congresso Nacional? É exatamente isso que vai acontecer agora, Luciano. O Danilo Forte, o deputado Danilo Forte, considerou esse entendimento e esse acordo feito uma vitória para o Congresso Nacional, porque até então não existia um cronograma, de fato, para a execução dessas verbas. E isso dava ao governo a chance de ele utilizar as datas de liberação do pagamento que ele estipulava, o pagamento da liberação das emendas, como meio de negociação. Na realidade, existia assim, quando o governo tinha, por exemplo, votações importantes, ele ia lá, chamava os líderes de bancadas, fazia os acordos para a liberação dessas emendas e aí o projeto ia para votação. Quando existiam também vetos para serem derrubados, que o governo tinha interesse na manutenção desses vetos, fazia o mesmo procedimento. Ou seja, na realidade, o Congresso ia meio que a reboque nessas negociações. Agora não, Luziano. O bom dessa história é que já existe esse acordo firmado, o calendário está estipulado e, como você bem disse, a partir de segunda agora, o Congresso volta com uma outra realidade. Você disse uma coisa aí, Luziano, que eu considero relevante. Olha, só funciona na base da chantagem? Eu diria que isso faz parte realmente do embate que é natural entre legislativo e executivo. O poder legislativo, ele tem toda a disponibilidade dele, inclusive constitucional, de elaborar as leis, de elaborar o orçamento e de principalmente acompanhar e liberar essas verbas, porque essas verbas, ao fim das contas, vai chegar lá na ponta, nos chamados colégios eleitorais dele. É legítimo isso? Não tem nada de imoral. O que precisa ter é transparência. O que precisa ter é exatamente clarividência sobre para onde as emendas estão indo, quem liberou e principalmente acompanhar como essas verbas serão aplicadas. O que não dá é o contrário. Há um detalhe também, em meio a essas negociações, a essas conversas, jornalista Beto Almeida, como o ano de 2024 tem as eleições municipais, o calendário de transferências de recursos da União ou dos estados para os municípios fica limitado em função da legislação que proíbe o repasse exatamente, de transferência dos recursos, de transferências voluntárias. Isso é uma medida adotada pela legislação, dentro da legislação eleitoral, para evitar privilégio para quem está na prefeitura e tem uma linha direta com o governo federal, com o governo do estado, isso em qualquer estado, não apenas no Ceará. Então, a legislação barrou, os congressistas barraram essa transferência de recursos voluntários para os municípios no período da campanha eleitoral, ou seja, as transferências poderão ser feitas até o dia 30 de junho, claro, os convênios e as parcerias assinadas entre governo do estado e municípios, entre governo federal e municípios, essas parcerias poderão ter os recursos liberados ao longo do ano de 2024, independente do período eleitoral, porque os convênios foram assinados antes do prazo limite estabelecido pela legislação. E aí é outra história, exatamente. São verbas que já estão lá empenhadas,
liberadas, então já estão dentro de um cronograma, isso daí não. Agora, as liberações de emendas, outras verbas discricionárias, aí é que complica, porque exatamente pode haver a interpretação de que essas verbas estariam sendo liberadas para ajudar na eleição de aliados nas eleições municipais deste ano. Tem uma coisa interessante aqui, Luciano. São 7 horas e 29 minutos, precisamos virar o bloco aqui e voltar, Beto Almeida. Só para citar os presentes. Pois não, Beto, vamos lá, você tem 1 minuto. Pronto, vamos lá. Houve a reunião ontem, na noite, um jantar, na realidade, no Palácio da Alvorada. Existia uma expectativa exatamente quem estaria presente. Eu vi aqui a relação dos presentes que foi divulgada, 25 líderes estiveram por lá, Luciano. O presidente da Câmara dos Deputados, claro, Arthur Lira, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não está nessa relação. Agora, me chamou a atenção aqui, lógico que estava lá, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa, o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o Alexandre Padilha, que é das Relações Institucionais, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, como eu falei, mas sabe quem estava também lá? O prefeito de Recife, Luciano. Estava lá, João Campos participou dessa reunião do Colégio de Líderes com o presidente Lula. E, lógico, os presidentes, os líderes de partidos como Republicanos, como União Brasil, como o PP, como o PV, lógico, também do PDT, do MDB, só um partido, por exemplo, o PSDB, recebeu o convite para ir, mas não foi. Seguiu aí uma certa coerência, né? Ele disse que não fazia sentido o PSDB estar presente no jantar. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos falar sobre as boas notícias na área da educação. Os recursos do salário educação somam em 2024 880 milhões de reais para 184 prefeituras e para o estado do Ceará. É muito dinheiro a ser aplicado na infraestrutura das escolas, na alimentação e também no transporte escolar. Esse dinheiro já está chegando aos municípios. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.